Afinal, o que define uma arte? É sua mensagem? É a sua, beleza? É seu significado ou sua profundidade? Hoje eu quero falar sobre Gris, não apenas como um jogo, mas como uma obra de arte. Uma arte que é expressada com pintura, com música e como história. Em Gris, não existe diálogo. Ninguém te explica o que está acontecendo. E ainda assim, o jogo nunca parece incompleto. Isso porque Gris escolhe contar sua história de outra forma, através de música, das imagens e das emoções que elas despertam. O silêncio em Gris não é vazio, ela cria um espaço para a interpretação dos sentimentos. Cada pessoa pode ter uma experiência diferente do jogo, porque Gris nunca tenta impor uma única explicação. O jogo carrega muitos significados, por isso nesse vídeo eu vou focar principalmente na parte artística. Claro que eu vou falar um pouco da história, mas só para dar uma base do que aquela arte significa. A palavra luto nunca é dita, mas na conquista secreta do jogo aparecem referências diretas aos 5 fases do luto, que são elas: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. A personagem começa perdendo a própria voz e o mundo ao redor dela se despedaçando. Gris não é uma história que explica o luto, é uma história que mostra o luto. O jogo não tem a proposta de ser uma espécie de manual, qualquer coisa do tipo, de como superar o luto. É um jogo que apenas acompanha a jornada da Gris, nos seus sentimentos, nas suas quedas, nos seus avanços. E é justamente nessa escolha de design de jogo que acaba criando sua própria arte. No começo, tudo é cinza. O mundo é sem forma e vazio. Esse início representa a negação, a primeira fase do luto. Quando o vermelho surge, é no momento em que a Chris se depara novamente com a estátua quebrada. Ao ver aquilo, algo desperta dentro dela. O vermelho simboliza a raiva, a segunda fase do luto. Esse sentimento é tão forte que transformou o mundo dela ao redor. Isso vai ser algo bem recorrente durante o jogo. As mudanças de sentimentos dela vai ser representado durante o jogo. A terceira fase vem com o verde, representando a negociação. É interessante notar que nessa fase do jogo, a gente consegue encontrar um amigo de pedra. Gris ajuda ele, e ele ajuda Gris. Na teoria original do luto, essa fase também pode ser chamada de barganha, o que se conecta diretamente com essa ideia de troca e apoio. Em seguida, é mostrado o azul, representando a depressão, a quarta fase do luto. Não é por acaso que essa parte também é sobre mergulhos profundos. É o ponto mais baixo da jornada, o momento mais pesado da história. Por isso também é a fase que mais é escura do jogo. Tem momentos que literalmente não dá de ver. E por fim, o amarelo, o que simboliza a aceitação, a última fase do luto.
Por mais que as fases tenham o tema uma cor, as fases nunca são monocromáticas. A raiva ainda carrega traços da negação, a negociação ainda traz resquícios da raiva e assim por diante. De certa forma, Gris mostra que a jornada não é sobre apagar os sentimentos ou esquecer eles, mas é sobre conviver com eles e não é esquecer o que você passou, é aprender a seguir. Como a personagem não fala, é a música que fala por ela. A trilha sonora em Gris não está ali apenas para acompanhar o jogo, mas para expressar o que está acontecendo dentro da mente da Gris. A música reage a cada momento. Às vezes ela cresce, às vezes ela diminui, desaparece e às vezes retorna. Em muitos trechos, é a trilha sonora, é a trilha do jogo que guia como o jogo quer que você se sinta. E ainda assim, nunca há excesso. Não existe uma dramatização forçada ou qualquer coisa do tipo. A trilha sonora em Gris respeita principalmente o silêncio. Em vários momentos, tudo que ouvimos é apenas a música calma, que é contida e contínua. E ao fazer isso, de certa forma, o Gris respeita muito o silêncio do momento de apenas aproveitar. Aproveitar a paisagem, aproveitar o jogo. Gris é a arte porque existe intenção a cada detalhe. O visual parece uma pintura em movimento. A música conversa com as emoções. A história não é dita, é mostrada. Nada ali está por acaso. Tudo serve para uma experiência única para cada indivíduo. E o mais importante, o jogo nunca quer mostrar que em algum momento você morreu ou você perdeu. Isso para alguns pode ser um ponto negativo, mas para mim é algo que é bem positivo no jogo, porque não tem aquela quebra na experiência em nenhum momento, porque arte não é só o que se vê, mas sim o que fica marcado na gente. Quando o Gris termina, não fica uma resposta clara, fica uma calma estranha, uma reflexão. É o tipo de jogo que não acaba nos créditos, ele fica com nós durante dias, meses, talvez anos. Por isso recomendo tu jogar, que eu contei um pouco da minha experiência. Mas é um jogo onde cada pessoa vai ter uma experiência de forma diferente. Literalmente todas as pessoas que eu vi jogar esse jogo teve uma experiência diferente, mas não chega a ser distinta, mas meio que se completam. Gris é um jogo muito difícil de entender tudo, mas não é algo que é necessário para entender a profundidade do jogo. E talvez seja isso que transforma uma arte em jogo. Sad and I'm always lonely, but I can't tell you that I'm breaking slowly. Closed doors, locked in, no keys, keeping my feelings hidden. There is no ease. I need it to stop, and I want to be able to open up, but my feelings are fatal. My feelings are fatal.